Olá! Nessa aula revisional, nós vamos falar sobre o financiamento da Seguridade Social. Então, aqui, nós englobamos toda a parte de custeio. Em vez de eu fazer uma aula sobre a parte constitucional, salário, contribuição, contribuições, não. Eu fiz toda numa aula só, né? Ou pelo menos numa aula partida, né? Parte 1, parte 2. Por quê? Porque, na verdade, você vai perceber que o número de questões na parte de custeio é bem menor do que o número de questões de benefício. Então, nós utilizamos, pelo número de horas que nós temos, nós concentramos mais os esforços na parte de benefício e ficamos com um pouco menos na parte de financiamento. Eu tive cuidado de trazer algumas questões diferentes, tá? Diferentes, não que não possam cair, mas algumas coisas que eu acredito que eu tenha que pontuar um pouco mais para você. Aquilo que já é corriqueiro, você está sabendo, você está preparado. Então, a gente tem que fazer o quê? A diferença, não é isso? Vamos lá. Financiamento da Seguridade Social. Antes da gente começar as questões, o financiamento da Seguridade Social, ele está previsto no artigo 195 da Constituição Federal e você tem que estudar, além disso, a lei que instituiu, que criou as chamadas contribuições previdenciárias, a Lei 8.212, e ali também estão obrigações dessas empresas, prazos de recolhimento das contribuições, responsabilidade pelo recolhimento, contribuições dos segurados, contribuições das empresas, como que isso vai ocorrer, como que isso é imposto, é colocado compulsoriamente como obrigação para essas pessoas, o quê? Que vão financiar a Seguridade Social, não é isso? Então, veja, vai estudar custeio? Artigo 195 da Constituição Federal, Lei 8.212, atualizada. Então, vamos lá. Primeira questão que a gente traz. Veja, a Constituição Federal de 88 prevê fontes de custeio da Seguridade Social. Entre elas, a receita de concursos de prognósticos e a importação de bens ou serviços. Então, veja. Entre elas, a receita de concursos de prognósticos e a importação de bens ou serviços. Caso a União deseje criar novas fontes de custeio para manter e expandir a Seguridade Social, deverá fazê-lo pelo processo legislativo especial da lei complementar. Vamos, aos poucos, fazer essa revisão. A Constituição Federal de 88 prevê fontes de custeio da Seguridade Social. Certo, é o que a gente vê no artigo 195 da Constituição Federal, né? Quais são as fontes de custeio da Seguridade Social? De forma direta, são as contribuições sociais. Aquelas contribuições que lá estão discriminadas, contribuições das empresas, dos empregadores, das entidades equiparadas às empresas na forma da lei, sobre folha de salários e demais rendimentos, pagos ou creditados a qualquer título durante o mês, a pessoas que lhe prestam serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Contribuição sobre a receita ou faturamento, sobre o lucro. Contribuição dos trabalhadores e demais segurados do regime geral de previdência social. Contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. E do importador
ou a quem a lei a ele equiparar. Então, se você abrir aí o artigo 195 da Constituição, que eu te aconselho já com essa questão, já estudando, né? Você vai verificar que realmente é a Constituição Federal que outorga a competência tributária para a União instituir contribuições que vão financiar a Seguridade Social. Agora veja, entre elas, quer dizer, entre as fontes de custeio, a receita de concursos de prognósticos. Está certo, acabei de falar que lá está previsto. E a importação de bens ou serviços. Sim, né? Lá a contribuição do importador de bens ou serviços do exterior. Contribuição, cuidado, imposto de importação não financia a Seguridade Social, mas contribuição sim. Veja agora a próxima frase. Caso a União deseje criar novas fontes de custeio para manter e expandir a Seguridade Social, deverá fazê-lo pelo processo legislativo especial da lei complementar. Então, aqui ela tem que expandir o custeio da Seguridade Social. E aí você vai verificar no artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal, dizendo que a União, se ela for expandir, criar novas fontes de custeio da Seguridade Social, ela deve observar o artigo 154(1). Então, vamos ver. Essas novas contribuições devem ser trazidas por lei complementar. Devem ser criadas por lei complementar. Certo? Veja, novas fontes deverá fazê-lo pelo processo legislativo especial da lei complementar. Certíssimo, se quiserem, artigo 195, parágrafo 4º da Constituição Federal. Veja que a questão é grande, né? Não é tão fácil assim, mas aí está tudo dentro da própria Constituição, tá ok? Então, esse item aí é um item correto, né? E aí vocês percebem o quê? A questão é grande. O que eu faço? Eu vou partindo as frases para ver a correção delas. Veja, essa foi elaborada. Caso a União deseja criar novas fontes de custeio para manter e expandir a Seguridade Social, deverá fazê-lo pelo processo legislativo especial da lei complementar. Acabaram de ver que isso está correto. Novas contribuições, sim, por lei complementar. Agora, olha outra frase. As novas contribuições poderão ter base de cálculo de impostos. Certo. Então, o item também está correto. E por que que está certo? Quando aquele artigo que eu pedi para você olhar, o artigo 195, parágrafo 4º, nos remete ao artigo 154(1) da própria Constituição, nos dá a impressão que as contribuições novas para o custeio da Seguridade Social não podem ter fato gerador ou base de cálculo de impostos. Está errado. Elas não podem ter fato gerador ou base de cálculo das contribuições já discriminadas. Então, guarde, contribuições novas da Seguridade Social podem ter mesma base de cálculo ou mesmo fato gerador de impostos? Sim. Pode ter mesma base de cálculo ou fato gerador das contribuições sociais já discriminadas na Constituição? Não. Tá?
Então, contribuição com contribuição, não pode haver identidade de base de cálculo ou fato gerador. Contribuição com imposto, pode. Então, nesse caso, o item está correto. Crescendo. Veja, de acordo com o STF, é legítima a cobrança da COFINS, do PIS e do FINS social sobre as operações relativas à energia elétrica, serviços de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país. Não é uma questão com muita probabilidade de cair para vocês, com muita probabilidade. Mas, dos últimos anos, essa questão veio aparecendo em outras provas. O que é a COFINS? É a contribuição de financiamento da Seguridade Social incidente sobre a receita ou faturamento. E o STF entende que essa contribuição incide sobre operações de energia, serviço de telecomunicações, derivados de petróleo, combustíveis e minerais do país, inclusive isso é uma súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, o que eu aconselho? Imprimam, coloque num lugar visível para você já praticamente decorar a súmula do STF. Tá? Agora, se vier, a cobrança da COFINS, não incide COFINS sobre operações de energia elétrica. Falso. Não incide COFINS sobre operações de serviços de telecomunicações. Falso. Então, aí pode haver o quê? Várias modificações com o mesmo tema. Então, nesse caso aqui, o item está correto. Próxima questão. As contribuições para a Seguridade Social devidas pelo empregador podem ter alíquotas e bases de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica, da utilização intensiva da mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Esse tipo de questão é a questão que o Dona CESP gosta. Olha, desde 1900 e lá vai pedrada, né? Eu costumo ver esse tipo de questão de uma forma ou de outra. É o que está previsto no artigo 195, parágrafo 9º da Constituição Federal. As contribuições das empresas, e aqui ele colocou do empregador, não tem problema, porque lá é empresa ou empregador, podem ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão de 4 possibilidades: uso intensivo de mão de obra, atividade econômica, porte da empresa ou condição estrutural do mercado de trabalho. Então, nesse caso aqui, eu posso colocar que está correto, item correto. Mas eu vou adiantar para você que essa possibilidade de dar às empresas, de impor às empresas, base de cálculo ou fato gerador diferenciado, consubstancia no princípio da equidade na forma de participação do custeio. Então, em razão do princípio da equidade na forma de participação do custeio da Seguridade Social, as contribuições das empresas poderão ter fatos geradores ou bases de cálculo, poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciados em razão de quê? Da atividade econômica, do uso intensivo de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Aqui foi colocado alíquotas e bases de cálculo. Certíssimo.
certo? Artigo 195, parágrafo 9º. Não tem nada a ver com o fato gerador, peço desculpa. Então, alíquotas e bases de cálculo diferenciadas. Item correto, corretíssimo. Certo? Agora vamos a uma questão elaborada. Para os fins de cumprimento das obrigações previdenciárias, equiparam-se a empresa, a cooperativa e a pessoa física na condição de proprietário ou dono de obra de construção civil em relação ao segurado que lhe presta serviço. Certo ou errado? Veja. Gostou da super aula, top de linha? Quer continuar assistindo essa videoaula? Convido você a acessar nosso site laconcurso.com.br e fazer nosso curso completo de aulão de véspera do INSS 2016. Professor, o curso de aulão de véspera é exatamente isso. Nós aqui do Laconcurso, nós resolvemos inovar, nós resolvemos fazer algo diferente, algo que realmente vai te ajudar nessa reta final da sua preparação para o INSS 2016. Então, nós montamos um aulão de véspera muito especial para vocês, em duas partes, 2 blocos. Nós temos aí em torno de 45, 50 horas somente de exercício da banca do CESP, é o primeiro bloco, eu vou apresentar para vocês os professores já já, e o segundo bloco, que é um suporte pedagógico de teoria dos principais assuntos que o CESP costuma cobrar, ou seja, é um mini curso, é um aulão de véspera para aqueles alunos aí de reta final, aqueles alunos que começaram a estudar um pouquinho atrasados e, claro, também para aqueles alunos que já estão estudando e quer dar aquele up na sua preparação nessa corrida do INSS 2016, tá certo? Ó, vem comigo aqui. Olha, aqui no Laconcursos é o seguinte, meus amigos, aqui é o melhor custo-benefício da internet. Você pode pesquisar, pode procurar, conferir, comparar aí, pode fazer isso que você vai chegar a uma conclusão. Este super aulão de véspera, por apenas R$ 79,90. Professor, quando que ficará disponível? Nesse exato momento, nós temos já 140 horas aí disponível para vocês. Claro que a gente vai majorar essa carga horária ainda, você pode ter certeza, e nós iremos disponibilizar todas as videoaulas, preste atenção, até 10 dias antes da prova. Professor, por quê, professor? Porque aula de aulão de véspera é um tesouro. Tá? Por quê, professor? Porque o professor ele foca na prova, já tem uma data certa, então ele vai se inspirar naquilo que acha que pode ser cobrado, o que é mais importante. Então, o que acontece? Nós disponibilizamos com antecedência para que você assista 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes você quiser. Que esse conteúdo vai ficar na sua cabeça e lá no dia da prova vai ser só felicidade. Prazo de acesso, 70 dias, você pode assistir quantas vezes quiser. Carga horária prevista desse super curso de aulão de véspera. Olha só, mais de 150 horas. Eu digo mais porque tenho certeza que nós iremos ultrapassar 150 horas aí o nosso aulão de véspera que está em gravação ainda. Banca do CESP, prova dia 15/5. Professor, como é que está a estrutura do aulão? Está o seguinte, olha só. Nós temos aqui um super reforço pedagógico em direito previdenciário. Tá? Para isso, temos 3 grandes mestres para vocês. Professora Adriana Menezes, não preciso apresentar para vocês, aí, professora top de linha. Vai lá, coloca no Google Adriana Menezes, assiste algumas aulas demonstrativas que você vai se convencer da capacidade e da excelente profissional que é a professora Adriana Menezes. Nossos amigos lá da Bahia, professor Ítalo Romano e professor Flaviano, fazendo aí uma bateria de correções de exercícios da banca do CESP. Temos informática, que costuma pegar muita gente. Essa revisão aqui de informática do Marcelo Leal são em torno de 6 horas e 30 minutos. E essa revisão do Leal aí, eu falo para vocês, cara, tá muito pontual. Cheguei a assistir algumas aulas. Essa aqui você tem que assistir, cara. 1, 2 vezes aí para chegar lá na prova de informática, você fechar a prova, hein? Ok? Língua portuguesa, também calcanhar de Aquiles aí de muitas pessoas aí. O professor Sidney Martins está gravando, já gravou a primeira parte, já disponibilizamos para vocês. Para as próximas 2, 3 semanas, vai gravar as outras 3 partes da aula do CESP.
Administrativo e constitucional, professor Constituição, professor cabeça aí, Rodrigo Belmonte, excelente profissional, e aquela matéria, aliás, que os alunos se preocupam muito, que é raciocínio lógico, matemática. Jefferson Fiel para vocês, o professor com o professor Jefferson já está preparando, serão 6 horas. Tá? 6 aulas de 1 hora do professor Jefferson Fiel, que vai gravar para vocês aí um super revisão. Meus amigos, minhas amigas, olha só, pesquise, compare, pega o nome desses professores, joga aí no YouTube, joga no YouTube, faça uma pesquisa, assista um pouquinho das aulas dele, compare. Você vai chegar à conclusão que é um super time de professores. Resumindo, esse curso, vocês terão 4 módulos, tudo isso por R$ 79,90. Olha só, aulão de véspera do INSS, aqui você pode clicar e ver as aulas que já estão disponíveis. Este aulão de véspera está em gravação ainda, tá certo? Vou até colocar lá na descrição da aula em gravação. Já tem 29 horas de videoaulas para vocês, só de correção de exercícios com foco no CESP INSS 2016. Aqui faltam 100% constitucional, administrativo, informática e 3 aulas ainda do professor Sidney Martins. Garanto para vocês que nós chegaremos aí muito próximo de 50 horas. Professor, e outros 3 módulos? Outros 3 módulos são módulos de teoria, que nós estamos disponibilizando para vocês de suporte. Por exemplo, direito previdenciário, meu amigo. São 70 questões de 120. Resolvemos disponibilizar o módulo completaço da professora Adriana Menezes, que são de 39 horas para vocês. Papo sério com vocês, isso aqui vai fazer a diferença. Você quer passar, quer ficar competitivo, quer ter chance de disputar a vaga? Cara, obrigação sua, papo reto. Assistir pelo menos 2 vezes a aula da professora Adriana. Língua portuguesa, fizemos um resumo aí das principais aulas do professor Sidney Martins, 21 horas para a galera aí. Direito administrativo e constitucional, unificamos as 2 matérias, tá, com os principais assuntos, aqueles assuntos que o banca do CESP costuma cobrar. Tá certo, meus amigos? Então aí, espero vocês aí nesse super aulão de véspera do LA Concursos. Nós vamos fazer a diferença e nós iremos ajudá-lo bastante você nessa preparação, nessa caminhada rumo à sua aprovação. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.